Muito bem, mais uma degustação aqui de vinhos, Adega Alentejana. Esses são alguns dos vinhos da adega. Olha. Este é o top. Ah lá. Olha quem entende de vinhos aqui. É bom aquele vinho? É fantástico. É Um dos melhores vinhos portugueses. Português com certeza. Com certeza. É isso aí, ó. Aí os convidados chegando. Vários vinhos serão apresentados. Queijos, né? Daqui a pouco tem os pratos de degustação. Olha aí, ó. Que bacana. Aqui no Proença, tá? Não falei, agora falo. Proença Supermercados. Tá aqui a equipe. Tá aqui o João Vitor também recebendo a todos. Tá aí, ó. O sol já vai na degustação. Olha aí. Isso. Família Amin, como sempre, presente, né? Os Amins estão aqui presentes. Boa noite, Concom. Boa noite, pessoal. Olha lá. Tá lá. Seu nome mesmo, desculpa? Gabi. A Gabi, que trabalha junto com o Cacá. O portal como chama? Olímpia, minha cidade. Olímpia é minha cidade. Tem que ser, Olímpia é minha cidade. Olha lá, Adega Alentejana. Já estão servindo, ó. A começar o serviço. Daqui a pouco vamos acompanhar as explicações do pessoal da adega. Olha aí. Tá aí, como sempre, o Magali, o Cacá. Olímpia é minha cidade? Olímpia é minha cidade. Olímpia é minha cidade. Cacá, se você precisar divulgação profissional, carros de som, o que mais? Cerimoniais. Vagas de emprego. Lançamentos aqui de loja. É o Cacá, conhecido Cacá da Band, né? Que o pessoal conhece mais. Agora é o Cacá Ramos, né? Cacá Ramos agora. Cacá Ramos. Cacá Faz muito Ramos. tempo na Band FM, né? Ficou quantos anos? 16 anos. É, por isso que é conhecido até hoje. E a Top Vídeo, produtora dos melhores momentos, se preparando aí para a cobertura, né, do FEFOL. Vamos ter transmissão ao vivo? Transmissão ao vivo, Facebook, talvez Instagram. Nós vamos acompanhar YouTube, junto. Facebook e talvez Instagram também. É isso aí. Bacana. Parabéns, ó. E nós vamos acompanhar aqui, ó. Nós vamos esperar aqui, junto com a Lau, a Gabi. O nosso vinho já está chegando. Brinda aí, Amin. Brinda aí. Vai lá. Olha lá, ó. Família Amin. Adega Alentejana, eu quero falar um pouquinho da história dessa empresa para vocês, tá? A Adega Alentejana começa com um sonho de uma pessoa, um senhor chamado Manuel Chical, português, do sul de Portugal. E como bom alentejano, ele cresceu no campo. Ele sempre teve envolto da família que trabalhava no campo. Alguns cultivavam oliveiras para produzir azeite, outros produziam videiras para também fazer vinho ou vender uvas, e ele cresceu nesse meio. Ele, basicamente, adolescente, decidiu fazer uma manobra muito arriscada e veio para o Brasil. Não sei se
se aqui comigo hoje tem alguém de descendência portuguesa, mas se a gente olha o mercado hoje, a população do Brasil que tem descendência portuguesa, geralmente essa descendência são descendentes do norte de Portugal. Raramente a gente tem portugueses que vêm ao Brasil do sul de Portugal, que saem de lá. Por quê? Porque é uma região que sempre ficou escondida. Sempre a gente olhou para Portugal, a gente sempre olhou para o norte. Pouco se olhava para o sul. Hoje as coisas estão um pouco diferentes, né? E no mundo do vinho também. Antes de eu falar um pouco disso para vocês, eu quero continuar a história da adega. O Manuel vem para o Brasil e decide estudar. E ele se torna um engenheiro. Se dedicou muito, depois de muita dedicação, muito estudo, foi trabalhar na Tecnisa, uma grande empresa que acho que muitos de vocês conhecem. Foi crescendo lá dentro, até que virou vice-presidente dessa empresa. Depois de algum tempo, algumas pessoas da família do Manuel sempre perguntavam para ele: Manuel, ajuda a gente a exportar nosso produto para o Brasil. Como é que a gente faz? Fala com uma importadora. E o Manuel decidiu abraçar essa causa da família, dos amigos do Alentejo, e começou a bater na porta de vários importadores, várias empresas, para trazerem esses produtos do sul de Portugal ao Brasil. E ele ouviu de todos a mesma palavra: não. Isso não vende. Não. Até que chegou um momento que ele decidiu, então, ok, já que ninguém vai trazer, então eu vou trazer. Ele inaugura a adega alentejana. Isso aconteceu no ano de 1998. Ele pegou uma pequena casinha no Brooklyn, que é um bairro de São Paulo, e montou lá a empresa. Quem cuidava da empresa era a esposa dele, porque ele mal tinha tempo para poder cuidar daquilo. E era uma importadora pequenininha. Durante os 5 primeiros anos, continuou sendo uma importadora pequenininha, crescendo a passos muito curtos, muito curtos. Os anos foram passando, a importadora foi crescendo, até que ele chegou num momento e falou: eu acho que isso aqui tem potencial. E ele decide largar a Tecnisa e vir 100% para a adega. Quando a gente olha a década de 90, o início dos anos 2000, os vinhos portugueses que tinham no mercado, alguns de vocês aqui mais antigos devem lembrar, o que a gente achava? Mateus Rosé, Periquita, só vinhos do norte e alguns do centro-norte de Portugal. Não tinha nada do sul de Portugal. Nada do sul de Portugal. Hoje, se a gente olha o Alentejo, se a gente olha o sul de Portugal, só o Alentejo, gente, a fatia do mercado brasileiro de vinhos hoje para vinhos portugueses, o Alentejo significa 54%. A adega alentejana foi a primeira a apostar nesse mercado. A adega alentejana, há 10 anos atrás, estava entre os 30 maiores importadores do Brasil. Ainda era pequena, talvez, média para pequena. Hoje a adega alentejana é a 5ª maior importadora do Brasil. Hoje a adega alentejana é a maior importadora de vinhos portugueses. E no último ano também nos tornamos o maior importador de vinhos da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. E por que eu estou contando essa história para vocês? Tudo isso é fruto do trabalho do meu chefe, desse português que insistiu, de vários nãos que ele ouviu. Ele insistiu e foi atrás e conseguiu tornar o Alentejo conhecido. Hoje, quando a gente olha para vinhos portugueses, todos vocês conhecem os vinhos alentejanos. E a gente tem um Blockbuster, que é o mais vendido no mercado, inclusive. Mais para frente eu vou falar um pouquinho desse vinho para vocês, que a gente vai degustar um vinho dessa linha, que é a linha da Cartucha, né? O vinho EA, ou até o Cartucha também, que a gente vai degustar hoje. Bom, pulando um pouquinho essa história da adega alentejana, eu quero falar um pouquinho do primeiro vinho que foi servido para vocês. Hoje a ideia, eu não quero ser um enochato, a gente usa essa palavra para pessoas profissionais do mundo do vinho que falam demais de uma forma chata que ninguém entende. A ideia hoje é não ser enochato com vocês, é falar de uma forma mais direta, mais simples e que vocês interajam comigo, que vocês perguntem, para mim é muito importante, tá? O primeiro vinho que foi servido para vocês foi um vinho branco e foi um vinho verde, tá? Um vinho da região do Minho. Muita gente não sabe o que é um vinho verde. Quem é que sabe o que é um vinho verde? Um vinho verde é feito com uvas verdes, gente, é isso? Não. O vinho verde vem da região dos vinhos verdes. Existem vinhos verdes brancos, vinhos verdes rosés e vinhos verdes tintos. É uma região, é uma denominação de origem, assim como o champanhe, por exemplo. Para um vinho, para um espumante ter o nome de champanhe, ele tem que ser produzido na França, na região de Champagne, seguindo algumas regras que a região coloca.
E para ser um vinho verde é a mesma coisa, tá? Por questão de curiosidade, alguém aqui já tomou vinho verde tinto? Não? Já tomou? Gostou? O senhor gostou de vinho verde? Não? Vinho verde tinto é uma coisa... Seu Jaime, né? Não é uma coisa para qualquer um, né, seu Jaime? Vinho verde tinto é um negócio difícil. Quem gosta, ama. Mas são vinhos muito duros, são vinhos muito potentes, rústicos. E às vezes as pessoas acham que o vinho verde é um vinho leve, fácil, pouco alcoólico. Quando vai provar um vinho verde tinto, opa, não é nada disso. É uma porrada. E os portugueses gostam muito, eu particularmente gosto muito também, eu gosto dessa rusticidade nesse tipo de vinho. Bom, o primeiro vinho que a gente serviu para vocês foi o Conde de Barcelos. E para poder falar um pouquinho da história dessa vinícola, dessa cooperativa, na verdade, essa adega cooperativa, eu tenho que falar da história de um dos ícones de Portugal, que é justamente o Galo de Barcelos. Tá? A história do Galo de Barcelos, alguns dizem que é uma lenda, eu não consigo dar essa certeza para vocês, mas o que envolve a lenda, a história do Galo de Barcelos? A gente está na região de Barcelos, na zona do Minho, tá? E a história diz o seguinte, que um peregrino galego que estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela, essa região é um dos caminhos de Santiago de Compostela, inclusive, ele estava passando aqui e aconteceu um crime na cidade de Barcelos, uma cidade pequenininha que todo mundo conhecia todo mundo. E todo mundo falava assim, quem fez isso? Ah, não sei, não foi ninguém da gente. O único estrangeiro, a única pessoa de fora que estava lá aquele dia era justamente esse peregrino que estava passando por lá. Sobrou para quem? Sobrou para esse cara. A lenda diz o seguinte, levaram esse cara para julgamento, ele foi condenado, mesmo ele falando que ele não era culpado, ele foi condenado à forca. E no dia da forca ele tinha direito a um último desejo. E o desejo dele era ver justamente o juiz que decretou a sentença de morte dele. E quando ele chegou na casa do juiz, era de noite, levaram ele na casa do juiz, o juiz estava jantando, e na mesa do juiz tinha um galo, foi servido um galo, um frango para esse juiz. E ele chegou para o juiz e falou assim, eu sou tão inocente que quando eu fechar a porta e sair daqui, esse galo vai cantar. O que aconteceu? Fechou a porta, o galo cantou. Então, isso virou um folclore, uma lenda da região, e até hoje o Galo de Barcelos é um ícone, é uma celebração dos portugueses. Toda casa portuguesa tem que ter um Galo de Barcelos. É um sinônimo de sorte, de prosperidade. É muito comum a gente chegar em casas de descendentes e encontrar galos pequenininhos ou até galos muito grandes, né? Bom, continuando para falar um pouquinho sobre essa região, a região do Minho, tá? Aqui eu coloquei algumas fotos para vocês verem. A região do Minho talvez seja a região mais verde de Portugal. Por isso que se chama a região dos vinhos verdes. Não é por causa da uva, é porque a região é muito verde. Ela tem são videiras e é uma região que tem essa parte das folhas da videira sempre muito grandes, muito evoluídas, né? Então aqui a gente está no norte de Portugal. É uma região muito rica em cultura, tradição e também natureza, como eu falei para vocês. A zona de Barcelos, que é onde a gente tem esse vinho, onde é produzido esse vinho, ela é conhecida pelo artesanato e uma feira popular muito grande. E o galo colorido é um ícone nacional. O clima aqui é um clima atlântico, porque a gente tem uma forte incidência do Oceano Atlântico. Isso é muito importante para o vinho, porque a gente tem um tinto, inclusive hoje, que também tem essa incidência do Oceano Atlântico muito grande. Vai trazer um toque mais mineral, até meio salino para esses vinhos. Diferente de outras regiões do vinho verde, essa região produz vinhos verdes que têm um toque mais mineral, um pouco mais salino, que lembra maresia, talvez, tá? O solo aqui é um solo granítico, que é muito bom para trazer frescor, para trazer uma acidez muito boa para os vinhos. E as uvas usadas aqui, basicamente, a gente tem as brancas, tá? Que são a Alvarinho, a Loureiro, a Arinto e a Trajadura. Os vinhos aqui são muito frescos, leves e versáteis, tá? O vinho que a gente está degustando é esse aqui, gente. É o Conde de Barcelos, é um dos vinhos verdes de maior sucesso no Brasil.
ele é feito pela Adega Cooperativa de Barcelos, que é uma adega cooperativa diferente das outras aqui na região do Minho. Por quê? Porque aqui a gente tem pequeníssimas famílias que têm suas propriedades, e são vinhas que são antigas, são vinhas que têm uma qualidade superior às demais. Não é uma cooperativa simplesmente que só compra qualquer uva e vinifica aquele vinho em volume para poder fazer dinheiro. Eu não quero falar dos concorrentes, mas vocês conhecem os concorrentes de vinhos verdes no mercado. A ideia da Adega de Barcelos é trazer uvas de muita qualidade que essas famílias pequenas produzem, mas não têm condições de vinificar, porque ter um equipamento para poder fazer um vinho nessa qualidade é muito caro, é muito custoso. Então eles juntaram no começo, foram 51 famílias que se juntaram, que tinham as terras, tinham as uvas de muita qualidade, sabiam cuidar daquilo, mas não tinham estrutura para fazer um grande vinho. Não tinham grana para comprar equipamento para fazer um grande vinho. Então esses caras todos se juntaram, essas famílias todas se juntaram, cada um deu um pouquinho e eles conseguiram comprar um equipamento de última geração para poder vinificar esses vinhos. Hoje são mais de 500 famílias. São em torno de 600 famílias, mais ou menos, 590 é alguma coisa, e essas 590 famílias têm 500 hectares de vinhas, ou seja, se a gente fizer uma média aí, cada família tem menos de 1 hectare de vinhas. São vinhas muito pequenas, mas também são muito especiais, tá? Esse vinho é feito 100% com a uva loureiro. Todo vinho verde, no geral, branco, tem baixo teor alcoólico e ele tem o que a gente chama de agulhinha. O que é essa agulhinha? Esse leve frisante que esses vinhos têm. Isso é proposital, para trazer ainda mais sensação de frescor. Tá? Basicamente, na fermentação do vinho, eles fazem num tanque, o final da fermentação num tanque fechado, que mantém esse gás carbônico. Mas é muito delicado, não chega a ser um espumante. Bom, gente, fiquem à vontade, eu venho logo mais, daqui uns 5 minutinhos, para falar do próximo vinho para vocês, que vai ser o rosé. Tá? Saúde! Aí é o seu Jaime. Muito vinho verde, ó, vinho verde. Casal Garcia. Sim. Muito bom, né? Eu tava olhando aquele mais caro, falei, nossa, que caro. Aí ele falou, vale cada centavo. Faz tempo Olha lá. que eu queria ver aquele vinho. O cartucho. O cartucho, e viu hoje, vou levar uma garrafa. Sim. Certeza absoluta. Acho que eles fazem um desconto hoje, por causa do evento. Né? Eles fazem um desconto por causa do evento hoje. Então, vou levar uma garrafa dele. Olha lá, ó. Vale a pena. Aí, o seu nome mesmo? Flávio, A sua posição na adega, eu sou gerente comercial, cuido do estado de São Paulo, na adega Lentejana. estado de São Paulo. Exatamente. A sua adega, ela está situada onde? Em Portugal ou Então, aqui? a adega Lentejana é uma importadora. É uma importadora. Hoje nós temos mais de 600 rótulos diferentes, de 7 países diferentes. Sei. Nosso foco, claro, é Portugal, é onde a gente é muito forte, mas eu também tenho vinhos da Espanha, do Chile, da Argentina, da França, tenho vinhos da Hungria também, enfim, a gente tem vinhos aí de diversos países diferentes. E esses Não é uma adega vinhos, eles levam a marca da
adega, não. Não, Eles têm cada vinícola é uma propriedade A vinícola diferente. como que chama essa? Essa chama Adega Cooperativa de Barcelos e o vinho em si chama Conde de Barcelos. E você contou a história da lenda de Barcelos, lá do Galo. Do Galo O senhor conhece a lenda do Galo? O senhor tem o galinho? Tem 2. Ó, todo português tem que ter um galinho de Eu tenho Barcelos. 2 galos de Barcelos aí, cara. É? Opa. Olha aí, ó, tá vendo? O senhor já me conhece. Você vai para a região de Barcelos, é obrigatório você trazer um galo de Barcelos. Um galinho daquele, né? Obrigatório, É isso então. Obrigado. Obrigado a gente está você, ao imagina, vivo isso. pelo Diário de Olímpia e eu estou acompanhando tudo ao vivo Muito também. bom. Obrigado. Obrigado, gente. É isso, olha aí, ó. Obrigado. Olha aí, ó, João Vitor. Mais uma degustação, né, João? Uma vinícola importante. Exato, então a gente Você servindo. Hoje, esses preços já estão promocionais de hoje? Isso, gente, tem uns preços especiais para o evento, né? Tem uns preços de oferta e também no clube. Então o pessoal que está presente hoje aqui vai ter esse. E quem está assistindo amanhã, depois, pode... Também tem esses preços na adega do Proença. Tá aí, ó, os vinhos, a parte de queijos e todos a gente os componentes aí que faz agradece parte. todo mundo presente aí, vai ser um belo evento aí. Beleza. É isso aí, gostando aí? Opa. Opa! Muito bom. Olha lá. É isso, gente. Próximo vinho que a gente serve para vocês é o nosso rosé. Aqui no caso a gente vai servir o primeiro vinho da Fundação Eugênio de Almeida, da Adega Cartucha. Esse é o EA Rosé. Acho que muitos de vocês já conhecem a linha EA, né? É uma linha que está, enfim, difundida aí em todo o mercado nacional. Até uma curiosidade, a Adega Cartucha é a adega número 1 de vinhos europeus no Brasil. Em números, tá? Em faturamento. É a adega que mais vende vinhos de toda a Europa no Brasil, é a Adega Cartucha. E muito desse número está baseado em cima do que é a linha EA. Claro, a linha EA, o EA Tinto é o que é mais vendido, é o nosso vinho, enfim, de maior sucesso, é um dos nossos vinhos bandeira. Sempre fala da região de Évora, da zona de Évora que fica no Alentejo. A gente fala do solo, fala do terroir, fala das uvas. Mas eu queria falar um ponto que eu acho que é o mais importante da fundação. Principalmente explicar o que é esse rótulo, o que é Eugênio Almeida. Tá? A Fundação Eugênio de Almeida é uma fundação sem fins lucrativos. Isso é único no mundo do vinho. Que vocês derem de presente para alguém, vocês não estão enchendo um bolso de um empresário. Vocês estão ajudando uma fundação que não tem fins lucrativos. Vocês estão ajudando uma fundação que basicamente apoia uma região de Portugal, uma cidadela de Portugal que é conhecida como Évora, que é uma cidadela que fica dentro do Alentejo. Tá? E aonde começa essa história? Começa com esse cara aqui da foto, que é o Vasco Maria de Eugênio de Almeida, um filantropo e herdeiro da família Eugênio de Almeida,
que basicamente aí, entre o século XIX e o século XX, talvez tenha sido uma das famílias mais abastadas de Portugal. E falando de propriedades, talvez a família que mais tinha propriedades em toda Portugal. E chegou um certo período, esse cara assumiu tudo da família, ele não tinha irmãos, ele não tinha primos, era só ele e os pais. Os pais faleceram, ele casou, o tempo foi passando e ele não conseguiu ter filhos. Então ele não tinha para quem deixar tudo aquilo que ele trabalhava, que ele mantinha da família. Qual foi a ideia dele então? Criar a Fundação Eugênio de Almeida, que seria uma fundação que seria autossustentável em cima do trabalho que era feito nas terras dele, no sul de Portugal, no Alentejo, com os olivais, ou seja, com a produção de azeite e principalmente com as videiras, com os vinhedos, com a produção de vinho. Tá? Em 1963 ele cria a Fundação Eugênio de Almeida e aqui ele já cria também todos os seus pilares, todas as suas regras. Tá? O que é legal falar para vocês, gente? Os pilares da Fundação Eugênio de Almeida, eu diria que são 4, que é o social, o cultural, o espiritual e o educativo. Mas, resumindo essa história toda, hoje, como é baseado isso? Basicamente, tudo de faturamento que a Fundação tem é dividido em 3 partes. A primeira parte é para pagar os funcionários. Sempre eles contratam os melhores funcionários possíveis. Parte de enologia, eles têm hoje, talvez, se não for, talvez seja o 2º ou 3º melhor enólogo de Portugal, que é um cara chamado Pedro Batista, que para mim hoje é o melhor enólogo de Portugal. Esse cara é um craque. Tá? À frente, como diretor comercial da empresa, tem o João Teixeira, que também é outro craque, um visionário. Então, as pessoas que trabalham na Fundação são pessoas do mais alto calibre. Tá? São pessoas que realmente têm muita capacidade. A outra parte dessa fatia, o outro 1/3 dessa fatia, é reinvestido na produção, em tudo que a Fundação faz. Ou seja, comprar terras, comprar maquinário, melhorar a estrutura, aumentar a produção. Esse outro 1/3, então, é reinvestido nessa parte. E o último 1/3 é investido todo na Sociedade de Évora. Então, para ajudar a Sociedade de Évora, ajudar dando bolsas de estudos para as crianças, bolsas de estudos para os adolescentes que querem entrar na faculdade de Évora. Não sei se vocês conhecem Évora, mas é uma cidade linda. É um ponto, uma parada obrigatória em Portugal. E a faculdade de Évora, junto com a faculdade de Coimbra, talvez seja a faculdade de mais peso em Portugal. Não é fácil entrar na faculdade de Évora. E se você tiver que pagar, também não é barato. E a Fundação ajuda as pessoas que não têm condição. Eles também ajudam projetos culturais. Pessoas que querem fazer uma peça de teatro ou precisam de algum investimento para poder fazer um filme, algo do tipo, a Fundação ajuda. Eles também restauram os monumentos históricos que a gente tem em Évora. Então, esse outro 1/3 do faturamento da Fundação, todo é reinvestido aqui. E a gente fala sempre muito de Cartucha, sempre muito de Peramanca, muito de EA, mas a gente esquece de falar o mais importante, que é esse lado humano e social da Fundação Eugênio de Almeida. Então, passem isso para frente, isso é único no mundo do vinho. Eu não conheço nenhuma outra vinícola, eu estou no mercado do vinho há 25 anos, eu não conheço nenhuma outra vinícola que tenha um projeto como esse que a gente tem aqui. Tá? O EA é o vinho mais vendido no Brasil. Claro, como eu falei, tudo muito baseado pelo tinto, mas o rosé, claro que é um desses pilares também, tá? E o rosé que a gente tem aqui é o rosé de safra 2023. Ele tem essa coloração salmão, que já chama atenção. Hoje em dia, o mercado cada vez mais tem olhado para rosés mais clarinhos, aquele rosé mais casquinha de cebola, a gente chama, que é a cor de Provence, que é uma região na França. Mas quando a gente fala de rosés portugueses e espanhóis, é essa cor aqui geralmente que a gente acha. Tá? Esse é um estilo, é uma marca do rosé português. São rosés que têm um pouco mais de estrutura. São rosés que não é para beira de piscina. Ele pode ir para beira de piscina, só gelar um pouquinho mais. Mas é um rosé que ele é pensado para comida. É um rosé pensado para mesa. Como todo bom português, vinho, aonde se serve vinho? Na mesa, junto com comida. E a ideia desse rosé é isso. Tá? Safra 2023... O que a gente tem aqui de uvas? A gente tem as principais uvas para rosé que são usadas em Portugal. Então a gente tem Toriga Nacional, a gente tem Syrah, a gente tem Castelão,
Na ficha técnica, é isso aí. E também aragonês. Então a gente tem Touriga Nacional, Syrah, Castelão e Aragonês. Para os mais curiosos, em Portugal, sempre a gente vai ter vinhos, no geral, mais de 95% dos vinhos portugueses são vinhos que não são monovarietais, não são vinhos varietais, ou seja, não vai ter o nome da uva. São vinhos, às vezes, que tem 5 uvas, 6 uvas, 7 uvas. Alguns casos, a gente vai provar um vinho hoje que tem mais de 30 uvas no corte. E esse é um dos segredos do vinho português, tá? O assemblage. Então é muito comum no vinho português a gente encontrar diversas uvas, tá? Portugal hoje, no mundo do vinho, é o país que mais tem uvas autóctones. O que são uvas autóctones? Eu falei que não ia ser no chato, mas vamos lá. Uvas autóctones são uvas que são originárias daquele próprio lugar. Ou seja, vamos pensar, Cabernet Sauvignon, que todo mundo conhece. Ela nasceu aonde? Ela nasceu na França, numa região chamada Bordeaux. Então, a Cabernet Sauvignon é uma uva autóctone da região de Bordeaux, na França. A França hoje tem em torno de 60 uvas, 70 uvas autóctones. É bastante. Os países que mais têm uvas autóctones, em primeiro lugar, qual que é? Portugal. São mais de 350 uvas catalogadas. E por que Portugal tem tantas uvas autóctones ainda em produção? Porque essas uvas não se perderam, não entraram em extinção, né? Porque se a gente olhar no mapa, Portugal ele fica num cantinho da Europa achatado pelos outros países. E Portugal é o único país da Europa que só faz divisa com um outro país, que é a Espanha. Todos os outros países europeus fazem divisa com diversos outros países. Então Portugal sempre ficou meio ilhado a tudo que estava acontecendo no mundo. Então, justamente por isso, eles não aderiram ao uso das uvas internacionais. Por mais que a gente tenha a Syrah aqui, que é uma intrusa, Portugal ainda usa e valoriza muito as suas uvas típicas, tá? Por isso que lá tem mais de 350 uvas. O segundo país nessa lista aí é a Itália, que tem 250, mais ou menos, tá? Gostaram do rosé, gente? Vou deixar vocês à vontade agora para acabar o vinho. A gente vai servir A ideia dele é ser um rosé um pouco mais estruturado. Como eu falei, não é um rosé de piscina, não é um rosé de beira de piscina. Até a cor já mostra isso pra gente, tá? É um rosé para acompanhar a mesa, para acompanhar a refeição. Saúde, gente. Saúde. Aí o senhor Jaime. Senhor Jaime, o senhor já foi em Évora? Conhece Évora? Évora e Beja. Ou Elvas, Badajoz à vista. Vocês não sabem, o senhor foi piloto, né? De caça. Da Força Aérea Portuguesa, piloto de combate da Força Aérea Portuguesa na Guerra da Guiné. O senhor esteve na guerra, então? Na guerra com piloto de combate. Olha só, o senhor nasceu em Portugal, em que região? Da região da Guarda. Da? Guarda, Figueira de Castelo Rodrigo. Olha aí. E veio pra cá quando, então, aqui pro Brasil? Depois da guerra lá em África. Em que ano que foi isso? 1980, 76 a 80. Aí o senhor veio pro Brasil? Depois eu vim pro Brasil. Isso foi uma escolha pessoal? Uma escolha pessoal. É isso aí. Vim pro Brasil, eu estou muito bem aqui. É isso aí. E pra Olímpia quanto tempo? Mesmo período? Eu fui piloto da usina aqui. Ah, foi piloto da usina? Piloto da usina Guarani. Olha fui eu que fiz a aviação da usina. Olha que bacana. A usina não tinha aviação, fui eu que fiz a aviação. Uma grande história aí, ó. Então depois, pronto, fiquei por aqui. É isso mesmo, então. Olha que bacana aqui, ó, essa degustação de vinhos. Saúde, que sua viagem seja maravilhosa. Olha, bacana. Daqui a pouco, ó, tem mais vinhos aí. Cada vinho tem uma parada, uma degustação, uma explicação. E já já virão uns vinhos nobres, viu?
próximo vinho que foi servido já para vocês, né? O vinho seguinte, nosso primeiro vinho tinto. A gente escolheu um vinho agora de uma região diferente, que a gente não está tão habituado, que é a região de Lisboa. Aqui a gente está na zona do Alenquer, ou Alenquer, né? Está na parte mais atlântica, mais marítima, muito perto do oceano aqui de Lisboa, né? A gente está mais a parte sudoeste ali de Lisboa. Para quem conhece Lisboa, a gente está bem a sudoeste. Basicamente 40 minutos de carro aí, talvez, para chegar nessa zona, tá? A vinícola em questão se chama Chocapalha, Quinta de Chocapalha. É uma vinícola muito antiga, muito antiga. Ela remonta aí, talvez, à época dos romanos, a vinda dos romanos aqui para Portugal, e essa vinícola foi basicamente inteira restaurada, recuperada, tanto a estrutura quanto as vinhas, na década de 80, pela família Tavares, que é uma das famílias mais importantes do mundo do vinho, tá? O que é legal falar para vocês daqui dessa zona do Alenquer, essa zona de Lisboa? A gente tem um solo que é conhecido como solo argilo-calcário. O que é o solo argilo-calcário? Basicamente, a gente tem uma camada de barro e junto várias pedrinhas calcárias. O que são essas pedrinhas calcárias? São calcificações de ossos, de restos de animais que há milhares, milhões de anos se passaram por aqui. E esse solo calcário também vem do oceano, porque há milhões de anos passou o oceano aqui também. E é um solo muito bom para a produção de vinhos tintos. Hoje, quando a gente olha, talvez alguns dos melhores vinhos tintos do mundo, muitos dos melhores vinhos tintos do mundo, têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum é esse solo, o solo argilo-calcário, tá? A gente tem aqui uma brisa muito fresca que vem do mar, que refresca a região. A região do Alentejo, que a gente provou o EA anteriormente, é uma região muito quente. Me perguntaram aqui em uma das mesas, né? Na época da colheita pode chegar a 45 graus, por exemplo. 47 graus. E a diferença dessa região é que é uma região muito mais fresca, justamente por causa dessa brisa marítima que corta a região. Então a gente tem uma amplitude térmica muito grande, que é essa diferença entre a temperatura mais quente do dia para a temperatura mais fria do dia. Tem uma diferença muito grande. Uma diferença que pode chegar a quase 20 graus. E isso é muito bom para a parreira, isso é muito bom para a uva. Para a gente ter uvas de qualidade, a gente tem que ter essa amplitude térmica muito grande também, tá? Essa propriedade, como eu falei para vocês, desde a década de 80 está com a família Tavares, e a pessoa que está à frente dessa vinícola é essa moça aqui, essa senhora, chamada Sandra Tavares. E eu quero falar muito dessa pessoa aqui porque essa mulher é uma craque. Essa mulher talvez hoje seja uma das 5 melhores enólogas produtoras de vinhos do mundo. E a equipe dela, basicamente, para as mulheres que estão presentes aqui hoje, ela é toda de mulheres. Então a gente está falando de uma vinícola aqui que tem muitas mulheres à frente, e a pessoa principal é essa moça que é a Sandra Tavares, que eu sou fã dela. Ela é uma craque no mundo do vinho, e não só de Portugal, mas quando a gente fala do mundo inteiro do vinho, ela é muito reconhecida mundialmente falando, tá? Já foi eleita a melhor enóloga de Portugal algumas vezes, se eu não me engano 2 vezes, tá? E essa é uma região que, justamente por esse solo argilo-calcário, por essa amplitude térmica muito grande, é uma região que tem uma variedade de uvas muito grandes, muito grandes. E o vinho que a gente provou, que a gente está provando, é o Mar de Lisboa 2020. Ele tem esse nome justamente por causa da influência marítima que a gente tem aqui nessa zona, né? E é um tinto que a proposta deles é mostrar em primeiro plano o que é a uva de Lisboa, o que é um vinho tinto de Lisboa na sua pureza, tá? Com fruta, com frescor, com mineralidade. Então é um vinho que passa muito pouco em madeira. Só 20% desse vinho tem passagem por barricas, justamente para preservar essa fruta, preservar essa primeira camada de fruta, de frescor, de acidez que esse vinho tem. Aqui a gente tem um corte de algumas uvas típicas de Portugal, junto com uma intrusa, que é a Syrah. Então aqui a gente tem Syrah, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, e tem uma outra uva que não está aqui, que é a Castelão, tá? É um vinho muito pontuado pela sua faixa de preço. Quando a gente olha os críticos no mundo do vinho, eles sempre pontuam os vinhos de 0 a 100.
E vinhos acima de 90 pontos, para quem aqui conhece café, os melhores cafés, quando ele entra com aquela denominação especial, por exemplo, né? São cafés que tem... Café de 88 pontos é um café magnífico já. Café de 90 pontos é algo surreal, assim, são caríssimos. E esse é um vinho que tem uma pontuação acima de 90 pontos. 91 pontos esse vinho tem. Pela faixa de preço dele, é algo excepcional. E a gente escolheu ele para acompanhar o bacalhau de vocês. Agora a gente vai servir o próximo vinho também. E por que um tinto para acompanhar bacalhau, para quem não está acostumado? O português fala uma coisa que eu acho muito importante. Peixe é peixe, carne é carne, bacalhau é bacalhau. É diferente, tá? E é um tipo de preparo, é um tipo de preparo do peixe que torna ele diferente, traz uma estrutura diferente. E o verdadeiro português não harmoniza bacalhau com vinho branco rosé, ele harmoniza sempre com vinhos tintos. E esse é um vinho tinto típico para se harmonizar com o bacalhau. A gente queria mostrar esse poder dessa harmonização para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Logo mais eu venho para falar do nosso vinho mais especial da noite, que vai ser o Cartucha, da Fundação Eugênio de Almeida. Tá bom? Saúde, gente! Pessoal, não sei se vocês perceberam que eu tenho deixado alguns vídeos correndo no fundo, tá? Todos esses vídeos são dessas vinícolas, são dessas propriedades que vocês estão provando hoje. Então, foi uma ideia que a gente teve de fazer vocês viajarem de uma forma mais lúdica, assim, talvez, para esses lugares e ver como é que são essas regiões em loco, né? É isso, gente. Fique à vontade. O grande vinho da noite, né? Que foi o Cartucha Colheita. Próximo vinho, que foi servido já para vocês, né? O vinho seguinte, nosso primeiro vinho tinto. A gente escolheu um vinho agora de uma região diferente, que a gente não está tão habituado, que é a região de Lisboa. Aqui a gente está na zona do Alenquer, ou Alenquer, né? Está na parte mais atlântica, mais marítima, muito perto do oceano aqui de Lisboa, né? A gente está mais a parte sudoeste ali de Lisboa. Para quem conhece Lisboa, a gente está bem a sudoeste. Basicamente 40 minutos de carro aí, talvez, para chegar nessa zona, tá? A vinícola em questão se chama Chocapalha, Quinta de Chocapalha. É uma vinícola muito antiga, muito antiga. Ela remonta aí, talvez, à época dos romanos, a vinda dos romanos aqui para Portugal, e essa vinícola foi basicamente inteira restaurada, recuperada, tanto a estrutura quanto as vinhas, na década de 80, pela família Tavares, que é uma das famílias mais importantes do mundo do vinho, tá? O que é legal falar para vocês dessa zona do Alenquer, essa zona de Lisboa? A gente tem um solo que é conhecido como solo argilo-calcário. O que é o solo argilo-calcário? Basicamente, a gente tem uma camada de barro e junto várias pedrinhas calcárias. O que são essas pedrinhas calcárias? São calcificações de ossos, de restos de animais que há milhares, milhões de anos se passaram por aqui. E esse solo calcário também vem do oceano, porque há milhões de anos passou o oceano aqui também. E é um solo muito bom para a produção de vinhos tintos. Hoje, quando a gente olha, talvez alguns dos melhores vinhos tintos do mundo, muitos dos melhores vinhos tintos do mundo, têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum é esse solo, o solo argilo-calcário, tá? A gente tem aqui uma brisa muito fresca que vem do mar, que refresca a região. A região do Alentejo, que a gente provou o EA anteriormente, é uma região muito quente. Me perguntaram aqui em uma das mesas, né? Na época da colheita pode chegar a 45 graus, por exemplo. 47 graus. E a diferença dessa região é que é uma região muito mais fresca, justamente por causa dessa brisa marítima que corta a região. Então a gente tem uma amplitude térmica muito grande, que é essa diferença entre a temperatura mais quente do dia para a temperatura mais fria do dia. Tem uma diferença muito grande. Uma diferença que pode chegar a quase 20 graus. E isso é muito bom para a parreira, isso é muito bom para a uva. Para a gente ter uvas de qualidade, a gente tem que ter essa amplitude térmica muito grande também, tá? Essa propriedade, como eu falei para vocês, desde a década de 80 está com a família Tavares. E a pessoa que está à frente dessa vinícola é essa moça aqui, essa senhora, chamada Sandra Tavares. E eu quero falar muito dessa pessoa aqui porque essa mulher é uma craque. Essa mulher talvez hoje seja uma das 5 melhores enólogas produtoras de vinhos do mundo. E a equipe dela, basicamente, para as mulheres que estão presentes aqui hoje, ela é toda de mulheres.
Então a gente está falando de uma vinícola aqui que tem muitas mulheres à frente, e a pessoa principal é essa moça que é a Sandra Tavares, que eu sou fã dela. Ela é uma craque no mundo do vinho, e não só de Portugal, mas quando a gente fala no mundo inteiro do vinho, ela é muito reconhecida mundialmente falando, tá? Já foi eleita a melhor enóloga de Portugal algumas vezes, se eu não me engano 2 vezes, tá? E essa é uma região que, justamente por esse solo argilo-calcário, por essa amplitude térmica muito grande, é uma região que tem uma variedade de uvas muito grandes, muito grandes. E o vinho que a gente provou, que a gente está provando, é o Mar de Lisboa 2020. Ele tem esse nome justamente por causa da influência marítima que a gente tem aqui nessa zona, né? E é um tinto que a proposta deles é mostrar em primeiro plano o que é a uva de Lisboa, o que é um vinho tinto de Lisboa na sua pureza, tá? Com fruta, com frescor, com mineralidade. Então é um vinho que passa muito pouco em madeira. Só 20% desse vinho tem passagem por barricas, justamente para preservar essa fruta, preservar essa primeira camada de fruta, de frescor, de acidez que esse vinho tem. Aqui a gente tem um corte de algumas uvas típicas de Portugal, junto com uma intrusa, que é a Syrah. Então aqui a gente tem Syrah, Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, e tem uma outra uva que não está aqui, que é a Castelão, tá? É um vinho muito pontuado pela sua faixa de preço. Quando a gente olha os críticos no mundo do vinho, eles sempre pontuam os vinhos de 0 a 100. E vinhos acima de 90 pontos, para quem aqui conhece café, os melhores cafés, quando ele entra com aquela denominação especial, por exemplo, né? São cafés que tem... Café de 88 pontos é um café magnífico já. Café de 90 pontos é algo surreal, assim, são caríssimos. E esse é um vinho que tem uma pontuação acima de 90 pontos. 91 pontos esse vinho tem. Pela faixa de preço dele, é algo excepcional. E a gente escolheu ele para acompanhar o bacalhau de vocês. Agora a gente vai servir o próximo vinho também. E por que um tinto para acompanhar bacalhau, para quem não está acostumado? O português fala uma coisa que eu acho muito importante. Peixe é peixe, carne é carne, bacalhau é bacalhau. É diferente, tá? E é um tipo de preparo, é um tipo de preparo do peixe que torna ele diferente, traz uma estrutura diferente. E o verdadeiro português não harmoniza bacalhau com vinho branco rosé, ele harmoniza sempre com vinhos tintos. E esse é um vinho tinto típico para se harmonizar com o bacalhau. A gente queria mostrar esse poder dessa harmonização para vocês, tá? Espero que vocês gostem. Logo mais eu venho para falar do nosso vinho mais especial da noite, que vai ser o Cartucha, da Fundação Eugênio de Almeida. Tá bom? Saúde, gente! Pessoal, não sei se vocês perceberam que eu tenho deixado alguns vídeos correndo no fundo, tá? Todos esses vídeos são dessas vinícolas, são dessas propriedades que vocês estão provando hoje. Então, foi uma ideia que a gente teve de fazer vocês viajarem de uma forma mais lúdica, assim, talvez, para esses lugares e ver como é que são essas regiões em loco, né? É isso, gente. Fique à vontade. Esse é o vinho bandeira da Fundação Eugênio de Almeida. Eu vou dizer para vocês, a gente faz também o Piramanca, que quando a gente fala de vinhos portugueses, talvez a gente esteja falando de um dos ápices do vinho português. É um vinho que no mercado hoje, ele pode estar na faixa de 5 a 6 mil reais uma garrafa. A gente sabe que é um produto de luxo, de colecionador, mas não é o vinho mais importante para a Fundação. O vinho mais importante para a Fundação hoje é justamente esse vinho que vocês estão provando. É um vinho que eu acho que eles colocam como um vinho de alta gama, e mesmo sendo um vinho de alta gama, o mais legal aqui, que eu acho que o que diferencia o enólogo da Cartucha, que é o Pedro Batista, é a qualidade que ele consegue atingir com o Cartucha Colheita, mesmo produzindo mais de 180 mil garrafas por ano. Tem uma produção muito grande, mas mesmo assim ele consegue fazer um vinho de um nível altíssimo. E para conseguir fazer um vinho desse nível, nessa quantidade, o cara tem que ser diferente. E é aí que a gente entende o real diferencial da Fundação Eugênio de Almeida para produzir esses vinhos. Por que se chama Cartucha? Alguém sabe? Não? O nome Cartucha é uma homenagem aos monges cartuchos. São monges que, basicamente, eles vivem um voto de silêncio.
eles vivem uma vida destinada a Deus e eles fazem o voto de silêncio. Eles podem se comunicar com pouquíssimas palavras, desde que eles sejam autorizados pelo líder deles, ou então eles também, outra forma deles não se comunicarem, mas falarem alguma coisa, são com os cantos. Eles têm um canto muito próprio e eles ficam durante várias horas do dia fazendo esses cantos. E é uma homenagem para os monges cartuchos, porque hoje, aonde é feito esse vinho, que é justamente esse lugar aqui, que é a Quinta de Valbon, o cartucha é um vinho icônico, não só para Portugal, mas eu diria que no mundo inteiro. Como eu falei, é o vinho bandeira da adega cartucha. E aqui a gente tem um vinho típico da região de Évora, um vinho típico alentejano. Vocês provaram o vinho, vocês devem ter percebido isso. É um vinho com um volume muito grande de boca, mas ao mesmo tempo é um vinho muito macio, é muito sedoso. Ele é muito potente, mas é macio na boca. E eu acho que o grande segredo do sucesso do cartucho é justamente isso. Essa potência toda, essa complexidade toda, mas ao mesmo tempo um vinho que é muito macio, muito sedoso. E para chegar num produto desse tem que ter muito trabalho de adega, tá? Toda a colheita aqui é feita manual, tá? E falando de uvas aqui, o que a gente tem? A gente tem um corte base que é a fórmula do cartucha, que é aragonês, trincadeira, Alicante Bouschet. Uma uva de pele média, espessura média, uma uva de pele de espessura fina e uma uva de pele de espessura grossa. A trincadeira é uma uva de pele fina, ela vai trazer frescor, acidez para esse vinho. Um vinho sem acidez é uma sobremesa com muito açúcar. É um vinho enjoativo. Todo vinho que se preze tem que ter acidez. A espinha dorsal de um bom vinho é a acidez, ele é baseado na acidez. Quando a gente fala de acidez, a minha escola de vinho sempre falou, não fale de acidez para os clientes se entendem errado, porque eles confundem acidez com amargor, com astringência, com os taninos. Mas hoje eu vejo que a gente tem que falar de acidez, porque a acidez é a primeira coisa que a gente tem que buscar no vinho. Um vinho tem que ter acidez, e tem que ser uma boa acidez. A gente tem isso aqui. Não é falando mal, gente, dos vinhos argentinos ou chilenos. Eu gosto muito de alguns, inclusive. Mas são vinhos monovarietais. Vamos imaginar um produtor de vinhos lá da Argentina, por exemplo. Está lá em Mendoza. Ele vai fazer um Malbec. Ele teve uma safra que foi muito quente, exemplo. Uma safra muito quente vai gerar vinhos com mais fruta, mais álcool, mais açúcar, mas ao mesmo tempo menos acidez. Como uma sobremesa que eu falei para vocês, que tem muito açúcar e falta frescor, ela fica enjoativa. Como esses caras corrigem isso, já que eles não podem fazer isso aqui, de misturar uvas? Eles vão lá e compram um saco de pó de ácido tartárico. É um aditivo enológico. Ele compra esse saco e vai lá e, joga no vinho. Pronto, química, receita, gente. O mundo inteiro sempre fez isso. Portugal não. Por quê? Porque Portugal não foi influenciado por ninguém. Os portugueses estavam lá escondidos, ninguém queria saber de Portugal. Como eles faziam isso? Foi uma safra quente, eu preciso compensar com a acidez. Esse ano foi frio, eu preciso de mais fruta. Então aí que entra esse assemblage, essas receitas de várias uvas diferentes misturadas. O enólogo português, ele tem no DNA, ele aprende já de escola que ele tem que saber fazer o assemblage. Então quando a gente pensa em assemblagem, a gente pensa nos portugueses, justamente por isso, tá? E aqui no cartucho a gente tem um segredo que poucas pessoas sabem, mas eu posso abrir para vocês hoje. Em torno de 15 a 25% do corte desse vinho, a gente tem o que é conhecido como field blend. O que é um field blend? Basicamente, pensa um vinhedo. Não sei se todos vocês já conseguiram visitar uma vinícola, mas quando a gente visita uma vinícola, a gente vai conhecer as vinhas são plantadas em fileiras. E cada fileira é uma uva. Você olha, essa fileira é Cabernet Sauvignon, essa fileira aqui também é Cabernet, essa outra aqui é só Merlot. Em Portugal, eu amo os portugueses, gente, meu chefe é português, tá? Mas português é um pouco bagunçado. Eles têm uma mentalidade diferente. Então os portugueses faziam o quê? Na mesma fileira eles plantavam diversas uvas diferentes, dane-se. E aí o tempo ia passando, 50, 60, 100 anos, o que acontecia? Essas videiras iam evoluindo, os racimos iam se juntando, e aí nascia uma terceira videira no meio. Que o cara falava, nem sei o que é isso. Não tem estudo. Então a gente tem alguns vinhedos em Portugal
que tem mais de 50 uvas diferentes e nem o próprio enólogo sabe o que tem ali. 25% do que a gente tem nesse vinho é isso. É um field blend com mais de 33 uvas que a própria Fundação Eugênio de Almeida não sabe ao certo o que tem. E isso é uma coisa inimitável. Isso é um dos grandes segredos que eu acho do vinho português. Essa história do field blend é muito mais comum no norte de Portugal, na região do Douro, tá? O próximo vinho, inclusive, é do Douro, que a gente vai provar. Mas o Alentejo também tem alguma coisa desses field blends, tá? E para trazer esse potencial todo, trabalhar toda essa qualidade, esse vinho passa 1 ano em barricas. São barricas francesas pequenas de 225 litros. E depois de engarrafado, eles ainda guardam a garrafa aqui no monastério, aqui no Santa Maria de Scalacelli, na Quinta de Valbon, durante 2 anos. Por quê? É um custo alto. Ele vai deixar o vinho na garrafa 2 anos sem vender. Porque eles pensam o seguinte, só vou soltar esse vinho para o mercado quando ele estiver pronto. Então, geralmente, o cartucho à colheita, que é o que vocês estão provando, ele só pode sair para o mercado depois de 3 anos. Algumas safras tem que ficar 4 anos. A safra que vocês estão provando, qual que é, Thaís? É a 20 ou a 21? É a 20? Esse vinho ficou 4 anos para sair da adega. Porque eles provaram, depois de 3 anos, acharam que o vinho não estava pronto e falou, não, vamos deixar mais 1 ano. Então, eles têm esse cuidado para poder lançar esse vinho para o mercado. Bom, eu espero que vocês tenham... Até quanto tempo esse vinho pode envelhecer? Esse é um vinho de guarda de 15 anos. 15 anos, 10, 15 anos, ele vai... Esse vinho específico. Mas vocês provaram, ele já está muito bom agora. Tá? Mas se quiserem guardar por mais tempo, acho que 10, 15 anos ele vai ficar muito bem ainda. Vai alterar o sabor, sim. Ele vai perder um pouco esse aroma mais de fruta e vai começar a trazer aromas de mais tostado, mais oxidativos. Ele perde esses aromas que a gente chama redutivos, que são provenientes da uva, a acidez dele também vai ficar menor. Não vai ficar mais doce, mas você vai ter uma percepção de acidez menor. Aí vai mudar o estilo do vinho. Você pode gostar mais dele assim ou mais evoluído. Aí depende. É isso, gente. Saúde. Eu venho para falar do último vinho para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do cartucho. Último vinho da noite, para a gente finalizar bem, com toda certeza, falando de Portugal, a gente tinha que escolher um vinho do Porto para vocês. Tá? O vinho que vai ser servido para vocês agora é um vinho do Porto, tá? E muita gente pergunta, até eu vindo para cá me perguntaram, o que é o vinho do Porto? Como é feito o vinho do Porto, né? Sempre a gente tem essa curiosidade, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o processo do vinho do Porto. O que a gente faz para tornar o vinho do Porto licoroso, ou como chamam, fortificado, né? O vinho do Porto é um vinho fortificado. Então aqui eu montei eu peguei basicamente quase um fluxograma aqui para vocês entenderem passo a passo como é feito um vinho do Porto. Primeiro você faz a vindima. Como vocês viram no vídeo anterior, a gente está numa região totalmente de encostas, são encostas que banham ali o Rio Douro e são muito íngremes. Então, é impossível fazer uma colheita ali com maquinário. Até animal ali para passar é muito difícil. Então, as colheitas têm que ser feitas todas manuais, tá? Então, se faz a colheita, depois a uva é pisada nos lagares. Por que pisada ainda? Porque o peso do nosso corpo
é o peso ideal para a gente conseguir esmagar a uva sem quebrar as sementes. Se a gente quebra a semente, o que acontece? A gente extrai mais adstringência, mais amargor. Então, até isso é controlado. E o peso de uma pessoa normal é o peso ideal. Existem algumas máquinas que simulam os pés e as forças dos pés das pessoas para poder fazer isso de uma forma mais automatizada. Algumas vinícolas usam isso, mas a ideia é a mesma, tá? Então, depois de pisadas, a fermentação começa nos lagares. Os lagares são esses tanques quadriculados, bem grandes, que tem as uvas todas que ficaram pisadas lá, e se inicia uma fermentação meio que automática. Ela começa a acontecer de forma natural ali, naquele lagar. O que acontece, gente? Um vinho normal, por exemplo, aqui a gente está falando de um vinho do Porto Tinto, tá? Um vinho tinto normal, dessa região do Douro, ele tem o potencial alcoólico de fazer sua fermentação e gerar álcool de mais ou menos 14 graus e meio. Em alguns raros casos, 15 graus. Qual que é a ideia aqui? Quando a gente faz um vinho tranquilo, que a gente faz a fermentação completa, a gente pega todo aquele açúcar da própria uva, toda a frutose da uva e transforma ela em álcool. Não fica açúcar nenhum residual. A levedura come todo aquele açúcar e transforma todo aquele açúcar em álcool. No vinho do Porto, o vinho do Porto é doce. Da onde vem esse doçor? É açúcar adicionado? Não, é da própria uva. A fermentação é interrompida. Como isso é feito? Justamente no processo de fortificação. Então vamos imaginar o seguinte, esse vinho tinto tem o potencial alcoólico de 14 graus. Se inicia a fermentação. Quando aquele mosto atinge mais ou menos 7 graus e meio, o que é feito? É adicionado o que a gente chama de aguardente vínica, que é uma aguardente feita à base de vinho. Só que essa aguardente é diferente da nossa cachaça ou da bagaceira também portuguesa. Por quê? Porque ela tem um teor alcoólico muito alto. São 77 graus alcoólicos que tem essa aguardente vínica. E aí, essa aguardente vínica é adicionada quando aquele mosto que está na fermentação, ocorrendo a fermentação, está mais ou menos a 7 graus e meio. A gente adiciona 1/5 de aguardente vínica no mosto. Esse 1/5 vai fazer o quê? Vai jogar o teor alcoólico daquele vinho base lá em cima, e esse próprio teor alcoólico que subiu naquele líquido vai matar as leveduras que estão lá fazendo a fermentação. O que vai acontecer? Não vai ter mais fermentação, porque o meio já está muito alcoólico, matou as leveduras, e o açúcar que ia ser transformado em álcool fica naturalmente residual nesse vinho. Assim que é feito um vinho do Porto, tá? Depois disso, o vinho ele vai ser filtrado e depois ele vai para o processo de envelhecimento. E é aqui no processo de envelhecimento, gente, que entram os estilos diferentes de vinho do Porto. Eu vou ser tentar ser bem simples para vocês entenderem e não tomar muito tempo de vocês, tá? Basicamente, a gente tem 2 estilos de vinho do Porto. Um estilo chamado Ruby, que é o mais conhecido, e o outro estilo chamado Tawny. Os portugueses são muito simples em tudo, até nos nomes. Por que chama Ruby? Porque a coloração desse vinho é Ruby. Ele é mais vívido, ele tem essa coloração um pouco mais avermelhada. E nos Tawnies? Nos Tawnies a gente tem uma coloração mais atijolada, mais puxada para esse tijolo, para esse toque mais marrom. E essa coloração atijolada acontece por quê? Por causa do tempo em barricas. Basicamente, tá? Então, um vinho Ruby, ele envelhece em tonéis muito grandes, muito velhos, muito neutros, não são barricas novas que vão temperar muito vinho. Para ser Ruby, ele tem que envelhecer de 2 a 3 anos no máximo. Para ser Tawny, 4 anos para cima. E aí entram as subdivisões desses mundos, né, de Ruby e Tawny. Os Tawnies, a gente pode ter Tawny 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos e o mais novo agora que é o de 50 anos. Assim como no mundo do whisky significa, eu tenho um tonel aqui que envelheceu 50 anos. Isso aqui é um Tawny 50 anos? Não. Como é feito um Tawny 50 anos? Você pega diversas barricas, uma que tem 10 anos, outra que tem 70 anos, outra que tem 20, outra que tem 30. Quando você junta todas aquelas, a média que vai alcançar é 50 anos, no mínimo. Aí ele pode ser classificado como 50 anos. Tá? Um Tawny é feito assim. O Ruby, ele envelhece menos tempo.
ele vai envelhecer em barricas que são mais neutras durante 2 a 3 anos. Você fala, Flávio, o Rubi é o mais simples? Não, não é o mais simples. A família do Rubi faz o porto mais incrível que existe, o mais raro, o mais caro que existe, que é justamente o vintage. Em anos muito especiais, o produtor pode declarar a safra dele como uma safra vintage. Então ele vai pegar o melhor vinho que ele faz, ele vai fazer um envelhecimento de 2 anos, ele vai separar aquele tanque, que é o melhor tanque que ele tem, e ele vai fazer o vinho mais especial da adega. E aqui a gente está falando de um dos vinhos mais longevos que existem no mundo. Alguns desses vinhos podem envelhecer 150 anos, 170 anos, 120 anos. E é dessa mesma família do Rubi que vocês estão provando. Um Rubi pode envelhecer essa idade? Não. Mas um vintage pode. E todo vintage, para chegar a ser vintage, antes ele foi um Rubi, tá? Hoje existem alguns estilos diferentes de vinho do Porto. Hoje também existe vinho do Porto branco. A gente tem 2 tipos de vinho do Porto branco. A gente tem os doces e os secos, tá? A gente também tem uma novidade, que é o Porto Rosé, mas os mais difundidos, os mais conhecidos são os Portos tintos. E aí a gente tem os Rubis e os Tawny, tá? Basicamente, então, gente, diferenciando também na degustação, os Rubis dos Tawny. Os Rubis de primeira, a gente vai ter esse ataque de fruta madura, essa geleia de fruta negra, de fruta vermelha muito presente. Nos Tawny a gente vai ter aromas mais amendoados, acastanhados. Então, de vez de ter essa fruta cozida, essa fruta em compota, essa geleia, a gente vai ter esse toque mais de bolo de torta de maçã, por exemplo, com nozes, sabe? E no Rubi a gente tem mais essa fruta. Para harmonização, o Rubi é muito bom para chocolates, excelente para chocolates, tá? Para doces de frutas também é muito bom. O Tawny vai muito bem com as tortas doces, vai muito bem também com frutas secas, né? Alguns queijos, mas particularmente eu gosto muito do Rubi com queijo. Principalmente os queijos mais de pasta mole, combina muito bem, tá? Bom, gente, o vinho que eu servi para vocês, então, foi o Ceremony, tá? O Ceremony é feito pela Valegre. Eu deixei um vídeo passando para vocês verem como é que é a Valegre, a coisa mais linda do mundo, né? E aqui a gente está provando um Rubi. Nesse vinho a gente tem um corte das uvas típicas lá do Douro, tá? Aqui a gente tem tinta barroca, tinta roriz, tinta cão, toriga franca e também a toriga nacional, tá? Esse vinho ficou 2 anos e meio em barricas, em balseiros, em barricas muito grandes e muito neutras, são usadas por muitos anos. E depois ele é engarrafado e sai para o mercado. O que é legal do vinho do Porto, gente? O que eu recomendo para vocês? Muita gente compra vinho do Porto e às vezes não aprecia muito, não serve da forma certa. A forma certa de servir no vinho do Porto é sempre gelado. O lugar de se guardar uma garrafa de vinho do Porto é aonde? É na adega? Não, é na porta da geladeira. Sempre na porta da geladeira. Sempre gelado. A porta da geladeira é a temperatura ideal para se guardar um vinho do Porto. E diferente... Oi? Se vocês olharem, todo vinho do Porto tem aquela rolinha que é feita para você colocar, inclusive, tá? Um vinho do Porto pode durar de 1 mês e meio a 2 meses aberto na porta da geladeira. Diferente de um vinho normal. Então é muito legal a gente começar a servir vinho do Porto, a conscientizar os nossos clientes a abrirem vinho do Porto, porque é um vinho que você toma um cálice por dia, 60 ml, 75 ml, 50 ml. Na minha casa, por exemplo, minha esposa ama vinho do Porto, é uma coisa que não falta em casa, é vinho do Porto. E você ter um vinho do Porto sempre pronto, na temperatura certa, é algo que é excelente. Para finalizar uma refeição ou até para tomar antes de dormir. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da noite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa fazer outros eventos desses, não só com vinhos portugueses, mas também vinhos de outros países, tá? Contem comigo e obrigado pela noite, pela parceria de vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só me falar que eu passo na mesa para falar com vocês, tá bom?